Agora ao vivo com a Beatriz Lacerda, ela tem novidades do caso Marcelo Leite, o empresário que acabou sendo morto em Arapiraca. A Justiça de Alagoas negou o pedido de prisão preventiva protocolado pelo Ministério Público contra os militares envolvidos na abordagem policial que tirou a vida do empresário com um tiro de fuzil. Vamos saber da Bia, então, o que diz esta decisão. Bia, a gente tinha comentado, nas últimas semanas que, após a conclusão do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia e, além de oferecer a denúncia, a Justiça também pediu a prisão preventiva dos policiais envolvidos na abordagem, que acabou com a morte do Marcelo. Mas aí o juiz entendeu que a prisão não caberia agora, é isso? Exatamente isso. Mais uma vez, boa noite para você, Edson, boa noite para quem está em casa. Essa decisão é do juiz Alfredo Soares, da 5ª Vara Criminal lá de Arapiraca. Perdão, Alfredo dos Santos, da 5ª Vara Criminal de Arapiraca. Ele entendeu que não havia motivos para restringir a liberdade dos policiais militares do 3º Batalhão que foram denunciados no caso do empresário Marcelo Leite. O Ministério Público Estadual denunciou 3 policiais militares e pediu a prisão preventiva de 2 envolvidos. No entanto, a Justiça Estadual negou. O juiz Alfredo dos Santos disse que não havia motivos para restringir a liberdade, porque não havia motivo concreto para dizer que eles estariam atrapalhando a investigação ou representando perigo à sociedade. No entanto, a Justiça ela acatou, sim, a denúncia do Ministério Público Estadual. No entanto, o juiz, apesar de dizer que eles não precisam ficar presos, colocou aqui algumas medidas que eles vão precisar cumprir a partir de agora. Então, o Gilfran Santos Batista, o Ariel Oliveira Santos Neto e também o Xavier Silva de Moraes, eles não vão poder mais prestar serviços na rua, em contato com as pessoas. Eles foram retirados agora das funções de segurança pública em que têm um contato com a sociedade, além de estarem proibidos de se ausentar da comarca ou mudar de endereço sem autorização da Justiça pelo prazo de 8 dias. Os militares também estão proibidos de frequentar bares, boates, shows ou locais com uso de bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas e terão que comparecer a todos os atos judiciais aos quais forem intimados. Então, a gente lembra que no dia 14 de novembro do ano passado, na madrugada, o empresário Marcelo Leite, ele seguia de carro pela L220 lá em Arapiraca, quando teria desobedecido a uma ordem de parada de policiais do 3º Batalhão. Logo depois ele foi encurralado por 2 viaturas, já que eram 6 policiais militares que participavam dessa ação e antes mesmo de descer do veículo teve o carro alvejado. Foram disparos de fuzil, um desses tiros atingiu o banco do carro do motorista e a bala transfixou o banco, atingindo então a região do abdômen do Marcelo. Ele passou alguns dias internado, chegou a ser transferido para um hospital particular em São Paulo, num grande esforço da família para tentar salvar a vida do Marcelo. Mesmo assim, ele não resistiu. A polícia começou a investigar o caso e entendeu que achou culpa na atuação de pelo menos 3 policiais. Então, o Ministério Público recebeu a denúncia da polícia e ofereceu à Justiça, pedindo, inclusive, a prisão preventiva de 2 policiais militares. E agora, a Justiça disse que sim, a denúncia foi aceita, mas não há necessidade nem motivo concreto para que algum desses policiais militares fique preso, porque eles prestam relevantes serviços à sociedade. A gente também lembra que um desses policiais, um dos 6 que estava trabalhando na equipe, se envolveu em uma outra abordagem bastante polêmica, ao Danilo, um caso Danilo, um garoto de 17 anos, que também morreu durante uma abordagem da PM do 3º Batalhão lá em Arapiraca. Levou um tiro nas costas e já estaria, inclusive, rendido. Mas o juiz fez questão de esclarecer que entre esses denunciados pelo Ministério Público não está o policial militar envolvido no caso do Danilo. Então, é só um esclarecimento que a Justiça também faz. O advogado desses policiais militares disse que essa conclusão da polícia e também a denúncia do Ministério Público foi precipitada e que foi influenciada pela opinião pública diante do clamor no caso. Então é isso, a Justiça nega a prisão preventiva e seguirá agora o processo judicial para que eles respondam no futuro pelos crimes que estão sendo acusados. Eu volto com você, Edson. Obrigado, Bia. Então, assim, dos pedidos do Ministério Público, apenas os de prisão não foram atendidos, Mas a denúncia que foi feita com base na investigação policial, essa denúncia foi aceita pela Justiça. Então,
haverá a continuidade desse caso, não é, Bia? Então, assim, possivelmente a gente vai saber em breve a questão da marcação, por exemplo, da audiência de instrução e depois o próprio julgamento, não é? Então, os policiais vão exatamente ser julgados por esse crime. Só não vão ser presos agora, que era um pedido do Ministério Público, de 2 apenas, né? Perfeitamente, Edson, você resumiu muito bem. Então, o Ministério Público denunciou apenas 3 envolvidos nesse caso, dos 6 que participaram da abordagem ao empresário, e dos 3 que foram denunciados, 2 tiveram a prisão preventiva solicitada pelo Ministério Público, que agora foi negado pela Justiça. Então, eles vão responder em liberdade a esse processo criminal. Edson. Obrigado, Bia. Vamos continuar acompanhando. Com certeza a família, nós inclusive já ouvimos, né, no mês passado, familiares do Marcelo, inclusive a esposa, né, a viúva do Marcelo também falou, muito emocionada realmente, claro, com toda razão. A família continua pedindo justiça, né, e claro, o julgamento, né, vai ser decidido aí depois se vai ser júri popular, se não vai, etc., por conta da situação específica, né, a justiça que vai decidir, mas uma coisa é certa, o pedido, a denúncia foi aceita. Então, o processo vai continuar na Justiça, pelo menos contra esses 3 policiais, né? 6 ao todo foram investigados pela polícia, 3 foram denunciados pelo Ministério Público à Justiça, inclusive com a pedido de prisão de 2, e esse pedido de prisão, foi do policial que teria atirado, né? Que o tiro acabou matando o Marcelo. E o outro seria o que teria tentado, na verdade, atrapalhar as investigações, alegando que o Marcelo, por exemplo, estaria de posse de uma arma, e essa arma, segundo as investigações, não era de fato do Marcelo, teria sido plantada, né, pela equipe policial para tentar justificar o que aconteceu naquela noite. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo. Vamos continuar acompanhando. Você está vendo aqui, enquanto a gente estava falando, as imagens da reprodução simulada do caso, que aconteceu também no mês passado em Anapiraca. E só após essa reprodução simulada, essa reconstituição, é que a polícia concluiu as investigações e enviou para o Ministério Público, que fez a denúncia, e a Justiça agora aceitou. Apenas a prisão desses 2 policiais denunciados é que não foi aceita pela Justiça. Mas o caso, né, já está na Justiça. Então haverá a continuidade, possivelmente nos próximos meses a gente vai saber em relação às datas das audiências, né, antes de instrução, depois do julgamento, enfim, e se vai ser ou não, né, júri popular. Vamos aguardar.